Olá, meus amigos, de volta aqui fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agradecendo a presença de vocês, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais e lembrando sempre de fazer a nossa leitura de harmonização e a prece antes do estudo para que possamos receber as intuições necessárias e estarmos nas melhores vibrações. Lembrando sempre também de fazer a prece de encerramento depois que a gente termina o estudo aqui. Hoje, dando continuidade ao capítulo 4, naquela parte que fala da reencarnação, que reforça os laços familiares. Vamos fazer os 3 últimos itens, dando fechamento a essa partezinha. Nessa continuação, Kardec vai nos trazer algumas das visões não reencarnacionistas. Como são essas visões, ele vai falar disso na última parte, e principalmente que tipo de sentimento, que tipo de contribuição que ela dá para as pessoas. Então, quem é não reencarnacionista, ou seja, quem não acredita na reencarnação, acredita que não há possibilidade de o mesmo espírito voltar em um outro corpo, em outra existência. E quase que isso vai levar a um pensamento de que você, que tem hoje a sua mãe, o seu pai, seu irmão, seu filho, e você se dá bem com ele, você pode, nesse pensamento, nunca mais voltar a ver essa pessoa. Até porque, muitas vezes, você não está enxergando nem que esse ser é um espírito. Você está vendo ele ali como uma pessoa, como um corpo de carne, que não é um espírito, e que sendo esse corpo de carne, só esse corpo físico, depois que morrer, acabou. E aí você nunca mais vai encontrar essa pessoa. Realmente é muito doloroso, porque na nossa existência, na nossa encarnação, passamos por muitas pessoas, conhecemos muitas pessoas, algumas da nossa família, outras fora, e a nossa afinidade vai acontecer com todas essas pessoas, algumas mais e outras menos. E aquelas a quem temos muita afinidade, dá uma tristeza saber que a gente nunca mais, essa coisa do nunca mais, ela dá uma tristeza, né? Não só pra gente não ver mais os entes queridos, mas também com todas as coisas que gostamos de ver e de fazer. Quando a gente pensa assim, nunca mais vou poder fazer isso, nunca mais vou ver aquela pessoa, dá uma tristeza. E é disso que o Kardec vai falar nesses últimos tópicos aqui que ficaram pra gente ver nesse vídeo. Vamos lá então, começando do item 21. Abra aí o seu evangelho e vamos acompanhando a leitura comigo. Vejamos agora, como eu adiantei, as consequências da doutrina anti-reencarnacionista, né? Ou seja, aqui é contra, que não acredita na reencarnação. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma. Sim, porque eu falei até numa questão de futuro, né? O pensamento que é um pouco triste de achar que não vai ver mais aquela pessoa. Mas eu esqueci de mencionar o passado, porque você não vai ver mais aquela pessoa e também descarta a possibilidade de já ter estado com essa pessoa, com esse espírito, em outras existências, porque simplesmente se ela não vai existir outras vezes, ela também não existiu no passado, existe só essa. Então, descarta que anula a preexistência da alma. Sendo essas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida só à filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Ou seja, essa relação só existe devido a esse vínculo corporal, que é o que ele coloca aqui. E muitos casos de desavenças e afinidades, que a gente comentou até no vídeo passado, eles vão acontecer justamente porque já existiam essas existências conjuntas em outras vidas, no passado. Hoje, quando observamos pais que não se dão bem com filhos, mães que têm problemas, até casos mais graves quando ouvimos assassinatos, muito dessa explicação pode estar aí. A gente fala assim, nossa, como é que, né, esses que chocam a gente às vezes nos noticiários, como é que um próprio pai pode fazer isso com o filho, como é que o filho pode fazer isso com a mãe? Porque é a nossa visão limitada de que aquela mãe tá com aquele filho só nessa existência, é só aquele corpo. Mas quem sabe se o papel não estava invertido numa existência passada? Quem sabe quem provocou o mal, né, ali nessa relação
E isso a gente fala muito no espiritismo a título de ilustração. É importante a gente não se prender a esse pragmatismo de falar assim, nossa, se aquela mãe matou aquele filho é porque aquele filho matou aquela mãe em outra existência. Não sabemos. É o que a espiritualidade sempre nos chama atenção na literatura, nos nossos ensinamentos. Não devemos nos prender a essas coisas, porque isso de nada vale pra gente saber o que aconteceu, quem matou quem foi assassinado, quem matou. Não nos interessa, a gente tem que pegar o aprendizado que vem daí. E no caso aqui, o que ele está falando é isso. Quando você olha para uma relação sem enxergar vidas passadas ou vidas futuras, sem enxergar a reencarnação, fica mais difícil de entender, né? Fica mais difícil de entender certas desavenças. Por que com tanto amor que foi doado por aquela mãe, nem assim aquele filho consegue ser próximo? Por que dois irmãos, eu até falo dos gêmeos, porque são muito parecidos, por que dois irmãos criados na mesma família, com o mesmo pai, com a mesma mãe, são tão diferentes? E aí, de novo, claro que existem vários aspectos, tudo é muito delicado e tem uma complexidade. Então é claro que existem vários fatores genéticos, existe muita coisa envolvida, mas uma das razões é o que está nesse espírito, é o que está gravado nesse espírito. E aí, continuando, não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já terem se conhecido, vivido juntos, amado e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços de simpatia, que é o que a gente estava comentando há um tempinho atrás. Aí no item 22... isso quanto ao passado. Então ele aqui vem falando de existências passadas e como que esses vínculos agora que se estabelecem, como que eles podem ser vistos à luz do espiritismo, trazendo a ideia da reencarnação. E quanto ao futuro? Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, repara que nesse trecho que a gente está estudando hoje, ele está falando sempre do lado de quem não acredita na reencarnação. A sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. E aí o que a gente lembra logo que ele vai falar aqui? Do céu e do inferno. É daquele lugar que a pessoa vai e fica lá eternamente. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. E aqui então ele mostra um contraponto, porque o que a gente fala sempre aqui no espiritismo, sempre nos vídeos, do progresso. Estamos aqui progredindo sempre. Se a pessoa simplesmente ela faz alguma coisa nessa existência aqui e vai para um lugar que já está definitivo, como é que ela vai progredir? Se nesse lugar ela vai ficar eternamente? São ideias incompatíveis. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente e para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães, filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Então lá no inicinho ele fala que a reencarnação vai fortalecer os laços, enquanto o contrário, né, o princípio oposto, é que vai provocar esse rompimento. Com a reencarnação e progresso aqui dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. É o que falamos sobre a questão da afinidade. Todos que se amam, não precisamos ficar preocupados com a morte do corpo físico, porque a afinidade nos une. No vídeo passado, se você ainda não viu, corre lá para contextualizar melhor o que estamos lendo. Falamos de que às vezes esses entes queridos, os espíritos que somos afins, eles podem ou não nos acompanhar na encarnação. Mas quando eles ficam na esfera espiritual, ficam ainda na torcida. Falamos de que nos comunicamos pelo pensamento, que nos sentimos as intuições. E isso acontece porque na esfera espiritual, a nossa parentela espiritual, lembra que a gente falou disso? Fica torcendo, fica vibrando ali positivamente, emanando vibrações positivas que chegam até nós, apesar da gente às vezes ser mais endurecido, assim, não sentir muita coisa, mas está acontecendo. Até falamos nisso também, quanto mais vamos nos desligando da matéria, vamos tendo a possibilidade de sentir mais essas vibrações, de nos sentir amparados. Então, morremos numa determinada existência, mas continuamos unidos por esse amor.
Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelo que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Aqui ele vai terminando essa parte, vai concluindo, na verdade, o que ele começa lá no título, falando desse fortalecimento dos laços de família, porque ele mostra que conforme essa reencarnação vai acontecendo, essa relação de afinidade, ela vai ficando mais sólida. Finalizando o item 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro do além-túmulo. Então agora ele vai fazer um resumão aqui geral das 4 alternativas, tanto para aqueles que não acreditam na reencarnação, que não acreditam na vida após a morte e para aqueles que acreditam. Ele começa citando o nada, tá? Então a primeira opção que ele dá aqui, a primeira alternativa, o nada. Quem acredita no nada? Quem é materialista. É aquele pessoal que pensa assim, morreu, acabou. E esse morreu, acabou, ele vai gerar muito a ideia de vou fazer tudo que eu tenho que fazer, vou viver como se não houvesse amanhã, porque eu morri e acabou. Então eu vou curtir a vida com todos os prazeres que eu posso ter, eu vou usar do meu corpo porque depois ele vai acabar mesmo, isso não vai me gerar nenhuma consequência, nem após a morte, nem em outras existências. Então é interessante porque como que um pensamento ele gera várias outras formas de comportamento. Não é só uma questão do que vai acontecer com a pessoa depois que ela morrer. Dependendo do que ela acha que vai acontecer, ela vai agir de uma forma nesse presente. A pessoa que já pensa no amanhã, e agora eu não estou nem falando de outras existências, de vida após a morte, estou falando do amanhã mesmo. A pessoa que pensa no amanhã, ela vai viver de uma forma hoje. A outra que não está nem aí, vai fazer de uma forma totalmente diferente. E depois do nada, que é de acordo com a doutrina materialista, a segunda, ele vai falar da absorção no todo universal, que é como fala o panteísmo lá no Livro dos Espíritos. Eu vou deixar aqui também para quem quiser ver, para quem quiser estudar essa questão, que é essa ideia de que quando desencarnamos, voltamos a integrar esse todo. Então ele fala absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. A terceira alternativa, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. A quarta, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita, que é a que a gente fala aqui no canal, quando falamos de espiritismo, levando em consideração a reencarnação. Segundo as duas primeiras, a materialista e a panteísta, os laços de família se rompem por ocasião da morte, e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Então é interessante porque essa terceira alternativa que ele fala aqui no livro, que é a versão da igreja, a alternativa da igreja, ela até fala que você vai se encontrar um dia com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com todas as pessoas que desencarnaram na sua família, desde que todas tenham o mesmo comportamento para serem julgadas da mesma forma para irem para o mesmo lugar. E é interessante porque no Espiritismo a gente fala também disso, de que não necessariamente vão todos para o mesmo lugar, porque vai depender da vibração de cada um. A gente também tem um vídeo aqui no canal falando disso, até quando eu falo dos obsessores, que funcionamos através de vibração, atraímos aquilo que estamos vibrando, né? Então, nós espíritos vamos para o lugar, depois de desencarnados, para onde temos afinidade. Então, não necessariamente eu vou imediatamente encontrar aquele espírito que eu tô com saudade, meu pai, minha mãe, meu avô, não necessariamente. Mas um dia, e aí não sabemos também, é o tipo da coisa que também não interessa a gente ficar pensando muito nisso, um dia estaremos juntos, a depender, né, dessas vibrações e dessa afinidade que ele está falando aqui. E aí a gente vê a questão da esperança, porque o Espiritismo, independentemente de eu saber quando eu vou encontrar, por que eu vou encontrar, quanto tempo eu vou levar para isso, eu sei que
trata-se de afinidade. E eu posso ter a certeza de que com quem eu tenho afinidade, eu vou encontrar. Não sei o tempo que vai levar, não sei como vai ser, mas eu vou encontrar. E a diferença da terceira alternativa aqui que ele traz da igreja é que eu vou encontrar contanto que haja um monte de coisas parecidas, o mesmo julgamento, o mesmo direcionamento para que nós possamos estar juntos aí nessa eternidade. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há certeza na continuidade das relações entre os que se amarem. E é isso que constitui a verdadeira família, que no vídeo passado a gente chamou de parentela espiritual, que é a família unida verdadeiramente pelos laços de afinidade. Tá, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente falou aqui continuou falando sobre reencarnação, fizemos o item 21, 22 e 23. No próximo vídeo, ainda falaremos de reencarnação, estaremos ainda no capítulo 4, mas já entraremos nas instruções dos espíritos. Como eu falo aqui, sempre convidando vocês a continuar os estudos, a fazer as reflexões, dar a sua lida aí agora em casa, ver se tem alguma dúvida e vai refletindo sobre tudo isso, vai refletindo sobre a reencarnação. Já dá uma lida também no próximo capítulo para quando a gente falar aqui, já tá pelo menos ali com a imagem do que a gente vai ler e vai debater, tá bom? Eu espero vocês então no próximo vídeo. Até lá!